Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre polímeros, essa é a quinta aula para a nossa segunda avaliação na Escola Estadual São Dumont, a disciplina de Química. Então vamos lá. Então o que são polímeros? Como definição, são macromoléculas, moléculas grandes, formadas pela união de pequenas moléculas chamadas monômero. E elas são obtidas através da reação chamada de polimerização. Então essa é a definição de polímeros. Poli, muitas, meros, partes. Muitas partes iguais é a definição de polímeros que surgiu das grandes guerras, Então vamos lá. Então eu tenho um monômero, tenho N monômeros que formará uma quantidade grande de conexões entre eles, que formará o polímero. Então esse N é o número de monômeros que N polímeros. Então eu tenho aqui, por exemplo, vinila, cloro. Então esse é o cloreto de vinila, é o nome desse grupo, cloreto de vinila. E o cloreto de vinila vai gerar o policloreto de vinila, conhecido como PVC. Então esse é o monômero, esse é o polímero, e nós vamos formar o cloreto usando o monômero cloreto de vinila, formando o policloreto de vinila. Então essa é a interpretação de uma reação de polimerização que é catalisada. Então a ligação dupla é quebrada e formada um polímero. Então onde são aplicados? São aplicados em vários setores do nosso dia a dia, Então, por exemplo, o polipropileno, PP, Ele é o nome opaco dele, Polipropileno, mais utilizado. Ou o polímero do propeno, Propeno 3 carbonos, uma ligação dupla, que aqui está a representação do polipropileno, que o polipropileno é formado por um monômero que contém 3 carbonos e ele vai se repetir N vezes. Então, ele é um homopolímero formado exclusivamente por um único monômero. E a aplicação dele? Então, existem várias aplicações: tecidos, embalagens, fibras, cadeiras plásticas, brinquedos, copos plásticos, embalagens, carpetes, tampas, corpo de eletrodomésticos, seringas, material hospitalar. Mas se vocês observarem esse símbolo aqui de reciclagem, e o número 05 vai estar associado ao polipropileno. Então isso aqui ajuda o pessoal da coleta seletiva a distinguir, a diferenciar pela numeração os tipos de polímero. Então, outro bem conhecido é o poliestireno. O poliestireno, essa é a sua representação, que ele tem agora um grupo aromático, Você pega o eteno, que tem uma ligação dupla, e tira o hidrogênio e coloca um grupo aromático, gerando o poliestireno, que a gente pode observar ele na utilização de como isopor, Então ele é usado em várias aplicações, no nosso dia a dia. O poliestireno, também conhecido como PS, do inglês, Polyestyrene, styrene, eu acho. Então, são usados em embalagens, garrafas de caixa térmicas, para manter a temperatura, confecção de asas, no caso aqui, na mecânica, na engenharia mecânica. Se você quer fazer um protótipo de avião, você vai usar as asas de poliestireno para fazer o modelo inicial das suas asas. Outro deles é o poliuretano. Então aqui é a estrutura do polímero poliuretano N vezes, Então esse é um polímero de condensação. Então ele é usado em várias aplicações, e dentre elas podemos usar em roupas, revestimento de roupas, Eu não sei se vocês lembram desse tipo de material. Então, da classificação, existe aqueles que são naturais, da natureza, e aqueles sintéticos, que o homem cria. Então essa é a primeira classificação dos polímeros. Então, dos naturais podemos citar a celulose, a quitina e também as proteínas, que são polímeros de aminoácidos. Então, a celulose. A celulose é a parede celular dos vegetais. E aqui está um exemplo da celulose. N repetições. A celulose. Então, vamos lá para os sintéticos. Sintéticos podemos citar o polipropileno, polietileno, poliestireno, poliuretano. Aqueles que foram mostrados são todos sintéticos. Sintéticos são aqueles que o homem consegue modificar o natural, ou ele consegue obter de uma certa forma, de um certo matéria, prima, um certo tipo de substância. Outra classificação é o termorrígido e o termoplástico. Essa diferenciação se dá na reciclagem, O termoplástico, ele pode ser reciclado algumas vezes, e o termorrígido nunca.
Isso tem a ver com a rigidez das suas cadeias. Então vamos lá. O que é o termorrígido? São aqueles que não podem ser reciclados. Eles são tão duros, tão rígidos, as cadeias são tão rígidas que não conseguem se quebrar, né? E se manter para poder gerar uma reciclagem. Então aqui está um exemplo, né? Quando você tem um polímero, né, você faz um processo chamado vulcanização, como por exemplo na borracha, e você conecta as cadeias a ponto de unir as cadeias poliméricas com esses conectores, né? Esses agentes gelificantes. E geralmente quando faz essa ligação, essas cadeias se tornam um gel. Então, os termorrígidos são ligações cruzadas unem os fios de polímeros. As cadeias poliméricas vão se conectar, tornam a cadeia mais dura e mais difícil e completamente impossível, né, de fazer uma reutilização desse tipo de cadeia. Então aqui está o exemplo da vulcanização, quando você pega as cadeias dessa cadeia aqui verdinha, conectado com a cadeia azul. Esses enxurros são justamente a conexão entre as cadeias, né? Isso aqui acontece na borracha que nós usamos nos pneus dos automóveis, e esse processo é chamado vulcanização. E aqui está um exemplozinho, né, dessa estrutura. E o que são os termoplásticos? Aí sim, eu posso reciclar ele algumas vezes porque as cadeias são mais flexíveis, mas chega um ponto que essas cadeias quebram, não é? Não são tão... tem uma limitação do número de reciclagem. Então você tem as cadeias, não é? E você não tem a conexão entre elas, né? Então essa não conexão deixa a cadeia mais flexível e assim podendo ser reciclada, porque as interações entre as cadeias vão quebrar e as cadeias sozinhas podem formar, né, outras aplicações. Então outra classificação é quando eu chamo o polímero de adição, quando o monômero tem uma dupla ligação, e o de condensação, quando eu observo que o monômero tem dois grupos funcionais, dois ou mais grupos funcionais. Então essa é a diferença primordial, né, entre a diferenciação do polímero de adição e de condensação. Então, a adição, o monômero possui uma insaturação, que é a dupla ligação. Então, para fazer o polímero de adição, eu tenho essas etapas: iniciar, propagar e terminar a reação de polimerização. No início eu formo os radicais do iniciador. O iniciador se quebra homoliticamente, cada um pega um elétron, formando dois iniciadores com um elétronzinho. E esse elétronzinho vai atacar o monômero. E esse monômero, não é, junto com o iniciador, vai formar um radical. E esse radical, não é, do iniciador com o monômero vai atacar os outros monômeros, não é, que vai propagando e formando cada vez mais radicais, né, até chegar a um ponto de esses mesmos radicais interagirem, né, e não existir mais o radical, e aí eu termino a minha reação de polimerização. Então essas reações vão se propagando, as cadeias vão ficando cada vez maiores, né, até chegar à terminação. Beleza? Aqui um exemplo simples que eu posso mostrar, né, do etileno. A iniciação, o radical, né, ataca a dupla ligação, né, acaba formando o radical. E esse radical se propaga, ataca outras duplas ligações e a cadeia vai aumentando, formando mais radicais, né, até que esses mesmos radicais podem se encontrar e terminar a reação química. Então aqui está outro exemplo, né, desse mecanismo, né, que é a provável explicação do processo de polimerização. E a condensação? Condensação quando eu tenho um monômero com mais de dois grupos funcionais, né? E ele acaba liberando uma molécula menor. Então eu tenho um etileno glicol, dois grupos funcionais, e eu tenho... Que é? Espera aí. Então, continuando, condensação. Então, condensação, eu vou liberar uma molécula menor, né? E o monômero tem dois grupos funcionais. Então, temos o etileno glicol com dois grupos funcionais, né? E assim, o ácido tereftalato também tem dois grupos funcionais. Esses grupos funcionais vão condensar, né? E liberar água. Então, o OH com H forma água. E vai formar o polietileno tereftalato, né? O PET. E nós usamos aí em várias aplicações. Então, o etileno glicol e o ácido tereftalato, não é? É um polímero que usa mais de um monômero. Então, forma o polietileno tereftalato, liberando a água, a condensação. Então, vamos lá para o exercício, né? Similar aos da prova. Quais são as funções orgânicas presentes no polímero abaixo? Então, eu tenho éter, fenol, éster, aleto, amina e amida. Então, observamos que não é nenhuma com nitrogênio.
e nenhuma com haleto, né, como flúor, cloro, bromo e iodo. Então só pode ser essas três oxigenadas, né, com oxigênio. Então eu tenho aqui justamente, né, o oxigênio, uma dupla oxigênio, OH e carbono, O e carbono, não é? Então essa, não é, não tem dupla oxigênio, nem essa tem dupla. A única que tem dupla oxigênio é o éster. Isso quer dizer que o Dacron, esse polímero aqui, não é? Então tem a função éster. Então vocês podem fazer esse em casa, né, usando a tabela que eu mostrei acima, qual a função orgânica que tem aqui, né, nesse polímero também, né? E eu quero que vocês prestem mais atenção nas funções orgânicas dentro dos polímeros, quais são as funções que existem nos polímeros, a parte de conceito dos polímeros, a parte de aplicação, quando você fala do tipo de monômero que vai ser formado o polímero, né? Então relacionar monômero, polímero e aplicação, né? Aquele exercício que eu passei para casa da tabela é fundamental. E obrigado aí, bons estudos.